Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Tô. Sim, Ah, sim. O som tá bom? Tá alto demais? Como Tá é que bom. tá? Tá bom? Ah, então tá bom. Estão todos bem? Meninos, eu vi que só 20 alunos respondeu aquela atividade minha, que eu fiz o questionário lá e coloquei lá no Google Classroom. Ou seja, uma boa parte não fez. Teve alguém que teve dificuldade para estar acessando? Sim, não? Coloquem para mim aí já, por favor, ah, o nome de vocês. Quem não colocou ainda, coloca já para mim, tá? Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer correção daquele questionário que eu coloquei lá no pelo Google Drive para vocês fazerem, tá bom? Teve alguém que teve dificuldade em resolver, fazer, ficou na dúvida em alguma questão? Falem comigo, gente. Eu preciso saber. Teve alguém? Sim, não? não, Hã? professora, foi tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então, vou fazer a correção dele, tá? Para preparar a correção dele para a aula de hoje, tá bom? Para a gente estar fazendo. E aí a gente continua na nossa próxima aula já com conteúdo novo, tá? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fazer compartilhamento de tela com vocês. Só um segundo. Eu vou organizar aqui minha tela. Ah, então outra coisa, o conteúdo de segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, ficou tudo então revisado, tá? A partir de semana que vem, a gente já começa com conteúdo do terceiro bimestre mesmo, tá? Tá bom? Então, bem tranquilo, né? Tem dificuldade não, né? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Assim que aparecer para vocês, vocês me avisam que vocês estão conseguindo ver, tá? Tá tranquilo? Todo mundo tá vendo a minha tela? Apareceu já. Sim, Apareceu? Ótimo. Quem quiser, quem quiser então pegar caderno aí, já fica preparado para fazer essas correções. Aí vocês anotam, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Uma máquina térmica, né, de Carnot tem sua fonte quente em uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto a sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a. Vocês sabem que, primeira coisa, para me calcular pela segunda lei da termodinâmica o ciclo de Carnot, eu tenho que transformar essas temperaturas em Celsius para Kelvin, né? A primeira coisa. Então, ó, era a alternativa a letra C, porque a letra C ela vai dar um rendimento de 40%, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Para mim calcular a máquina térmica pelo ciclo de Carnot, eu vou usar essa formulazinha aqui. Eta é igual a 1 menos T1 T2 dividido por T1. Aqui, ó, o TB com TA quer dizer a mesma coisa, tá? TB quer dizer T2, TA, T1, tá? Raíssa, Temperatura. Oi. esse aí foi que mandou o link?
Isso aqui é do Não que dá pra ouvir tava. direito. Tá muito cortado o áudio. Ah, tá. Quem tá cortando o áudio, talvez a conexão de internet. Tem mais alguém que tá ouvindo meu áudio cortando? Sim ou não? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Ah, tá. Uhum. Então tá bom. Isso aqui que eu estou corrigindo era as questões do nosso questionário, que eu enviei o link, tá? Para vocês fazerem. Mais alguma dúvida sobre isso? Não, é porque eu tô respondendo os links que estão sendo mandados pelo WhatsApp lá no grupo. É a mesma coisa, porque o que acontece? Eu mando lá no Classroom o link junto com a videoaula. Aí eu mando para Juliana. Quando eu envio para Juliana, eu peço ela para enviar esse link para vocês pelo WhatsApp, para quem não está tendo acesso ao Google Classroom, entendeu? Entendi. Então a atividade é a mesma. A única coisa que eu não pus na minha folhinha e eu coloquei no questionário foram as alternativas para vocês marcarem qual era a correta, tá bom? Aí aqui eu coloquei só a resolução para fazer a correção com vocês, tá? Então é a mesma coisa. Então olha só, eu vou usar sempre no ciclo de Carnot, pela segunda lei da termodinâmica, essa regrinha. O Nzinho é uma palavra grega chamada eta, que é igual a 1 menos a fração. Quem que é a fração? Eu vou dividir a minha temperatura final pela minha temperatura 2 pela temperatura 1. Que aqui o exercício está chamando de TB e TA, a mesma coisa. Temperatura 2, T2 dividido por T1, tá? A mesma coisa, só no lugar de 2 e 1 colocou B e A, mas a regrinha é a mesma. Então, ó, na equação acima, TB vai se referir à temperatura de fonte fria, por isso que a gente chama ela de T2, e a temperatura de fonte quente, né? É o TA. Além disso, né, a gente tem que calcular o rendimento termodinâmico, que sempre no ciclo de Carnot é calculado pela escala Kelvin. Nós sabemos, então, que a gente tem que somar o que nós temos de temperatura em Celsius por 273, né? Então, fazendo direto, meninos, vamos ter isso aqui. Eta é igual a 1 menos, vou abrir parêntese. Por que eu abro parêntese? Porque o meu 1, ele subtrai toda a minha fração, tá? Por isso que eu coloco entre parênteses. Então, eu voltei 27 mais 273, que é a minha temperatura de fonte fria, mais 273 que eu estou transformando para Kelvin. E eu vou ter a minha temperatura de fonte quente, que é o meu TA, 227 mais 273. Resolvendo então o que está entre parênteses, eu vou ter 300 dividido por 500. Então, 300 dividido por 500, eu vou ter 0,6. 1 menos 0,6, eu vou ter 0,4. A gente já sabe que o resultado, quando eu quero um rendimento, eu vou multiplicar por 100%. Multiplicando por 100%, eu vou ter 40%. Então, o rendimento igual a 0,4 indica que a máquina apresenta um rendimento igual a 40%. Porque olha o detalhe aqui, 0,4 vezes 100% é igual a 40%. Tranquilo? Dúvidas? Se tiver dúvida, vocês me falem, tá? Isso aqui tudo a gente está revisando o conteúdo da segunda lei da termodinâmica, que é lá do segundo bimestre ainda. Aí a Que dia vai última, começar a nossa professora? próxima aula. Próxima aula nossa, nós já começamos o do terceiro, tá? Tá. Então, vamos lá. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot recebe 800 Joule de calor de sua fonte quente, que funciona em uma temperatura de 500 Kelvin. Considerando que a fonte fria dessa máquina encontra-se a 200 Kelvin, a quantidade de calor dissipada para a fonte fria para essa máquina corresponde a... Bem interessante essa questão, né? Ele quer saber quanto que eu tenho de calor que se dissipa para a fonte fria. Então, olha, nós podemos relacionar então as quantidades de calor da fonte quente e frio, porque prestem atenção, o que ele deu?
Ele deu a minha fonte, ele me deu uma fonte de calor quente, que é 800 joule. Depois ele me deu as temperaturas. Então ele me deu uma temperatura de fonte quente e uma temperatura de fonte fria. E aí o exercício está me perguntando o quanto de calor que eu tenho dissipado para a fonte fria, tá? Então, segundo o ciclo de Carnot, nós podemos relacionar tanto a nossa temperatura como a nossa quantidade de calor liberada. Então, a gente sabe que para mim calcular a quantidade de calor, eu tenho que calcular Q1 dividido por Q2, né? Depois eu posso calcular a temperatura, uma dividida pela outra. Então, ó, tá tudo explicadinho aqui, prestem atenção. QA, então, é a quantidade de calor recebida pela máquina por meio da sua fonte quente, que lá no exercício diz que é 800 joule, tá? Lembrando também, para mim calcular quantidade de calor na segunda lei da termodinâmica, eu preciso calcular o calor em joule, temperatura em Kelvin, calor tem que ser em joule. Como ele já me deu em joule, não preciso transformar, tá? Então, eu coloquei aqui já direto, 800. TA e QB é a quantidade de calor cedida pela máquina para sua fonte fria, da temperatura B. Então, com isso, o que nós vamos ter? Então, eu sei que a minha fonte fria tem uma temperatura de 500 Kelvin e a fonte fria 200. Então, só vou substituir na fórmula, certo? Quem é que eu não tenho? Eu não tenho qual é a minha fonte fria, ele quer saber isso. Como eu não tenho, presta atenção aqui, ó. Eu tenho multiplicação, eu tenho divisão de frações com um sinal de igualdade entre elas. Quando isso acontece, segundo ano, o que eu faço segundo a regrinha da matemática? Tenho igualdade de frações. O que eu faço? Multiplico cruzado. Isso mesmo. Então, eu vou pegar o denominador, multiplicar com o numerador de um lado. Vou pegar o denominador do outro lado, multiplicar com o numerador do outro. Então, eu vou ter QB vezes 500 é 500 QB, que é igual 200 vezes 800. Então, agora eu posso isolar o meu QB e descobrir quanto ele vale. Vou ter 200 vezes 800 dividido por 500. Feito tudo isso daqui, o resultado da minha fonte fria de calor que dissipa para ela é 320 joules, tá? Perguntas? Então, ó, nós podemos dizer, né, portanto, que a cada ciclo essa máquina recebe 800 joules de calor da sua fonte quente e ela vai rejeitar 320 joules para sua fonte fria, tá bom? Então, é bem simplesinho mesmo. Fácil, fácil, fácil. Então, ó, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falsos. A máquina de Carnot é a única que pode assumir rendimentos de até 100%. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo o que a gente já viu. Vocês têm certeza que a máquina no ciclo de Carnot, ela recebe rendimento, ela assume rendimento de 100%? Acho que é falso. Por quê? Porque precisa ir para uma fonte fria. Isso, ela nunca vai ter rendimento de 100%, isso mesmo. O ciclo de Carnot é caracterizado por 4 transformações termodinâmicas reversíveis. O que vocês acham? Será que ela tem 4 transformações termodinâmicas reversíveis? Laís, espera aí, eu tô tentando arrumar minha internet porque isso tá picotando muito essa voz. Tá ruim? Sai e tenta entrar novamente para ver se dá certo. Talvez a conexão com a internet. Tem mais alguém que tá me ouvindo assim? Com o áudio ruim? Ou tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Porque meu vídeo não está pausando. Tá normal? Pode ser conexão de internet mesmo, viu, meninos? Quem tá vendo aí o áudio muito ruim.
Pode ser conexão de internet. Olha só, nenhuma máquina que opere entre duas temperaturas fixas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, atuando nessas mesmas temperaturas. Então, vamos lá. São verdadeiras quem, né? Primeira, realmente. A primeira ela é falsa porque nenhuma máquina de Carnot, né, possui o maior rendimento possível para uma máquina térmica. Então, é possível alcançar um rendimento de 100%, já que isso violaria a terceira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai estudar posteriormente, tá? 2, é verdadeiro. O ciclo de Carnot ele é definido em 4 etapas. São duas contrações, sendo uma adiabática e uma isotérmica, e 2 expansões, que também é adiabática e outra isotérmica, ou seja, aquela que eu vou utilizar para trabalho e aquela que eu vou liberar. Então, é verdadeira. E a terceira também. A afirmação é o próprio postulado de Carnot, que presta atenção. Nenhuma máquina que opera entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, atuando nessas mesmas temperaturas. Então, a única falsa é a 1, tá? Questão 1. E a questão 4, né? Uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot apresenta rendimento termodinâmico de 60%, sendo 100, né, kelvins a temperatura de sua fonte fria. A temperatura de sua fonte quente é de aproximadamente, então presta atenção, eu tenho rendimento, tá? Então eu tenho o meu eta, o meu Nzinho, e eu tenho a minha fonte fria. Agora quer saber qual é a minha temperatura da minha fonte quente? Isso eu não tenho. Então, como que eu vou fazer? Vou usar a minha formulazinha, ó, presta atenção. O rendimento da máquina de Carnot pode ser calculado pela essa fórmula. O eta é igual a 1 menos T2 dividido por T1, ou TB dividido por TA, é a mesma coisa. Então, eu tenho 1 que vai menos a divisão da minha temperatura final, minha temperatura de fonte fria, dividido pela minha temperatura de fonte quente. E o que eu estou procurando é a minha temperatura de fonte quente, tá? É o que eu estou procurando. Então, vamos lá. Um rendimento de 60% implica, então, que o meu rendimento é 0,6. Por quê? Porque 60% eu estou multiplicado por 100. Eu só multiplico por 100 no final, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. 0,6 é igual a 1 menos o meu TB dividido pelo meu 100, né? Então, 0,6 vezes 100 vai ser igual ao quê? Vamos colocar tudo isso entre parênteses. 1 menos o meu TB que eu estou procurando, dividido por 100. Tudo isso aqui no final multiplicado por 100, que é o meu 100% lá, tá? Então, o meu TB é igual a 100 menos 60, porque que eu vou resolver 0,6 vezes 100, eu vou ter 60. 60 é igual a 100 menos TB. Resolvendo tudo isso aqui é o que eu vou ter, né? 100, que eu multiplico aqui cruzado, ó, 100, isso aqui vai ser TB, presta atenção, ó. 1 vezes 100, 100. 1 vezes TB menos TB, é o que eu tenho, tá? Aí eu vou ter 100 é igual, 60 é igual a 100 menos TB, porque tudo isso aqui tá multiplicando por 100, tá bom? E aí eu vou ter TB, que é igual a 100 menos 60, que é igual ao meu 40 Kelvin, essa é a temperatura da fonte fria dessa máquina térmica. A temperatura de fonte fria, eu falei errado para vocês. Eu tenho a temperatura da minha fonte quente, eu quero saber qual é a temperatura de fonte fria, tá? Então, minha temperatura de fonte fria é aproximadamente 40 kelvins. Tranquilo, né? Questão 5, coloquei 5 aqui 2 vezes, diz o seguinte. O ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, isso aqui eu já fiz com vocês, não fiz? Numa temperatura quente, na temperatura de 227 graus Celsius e uma fria na temperatura de 173. Qual é o rendimento dessa máquina em percentual? Está perguntando qual é o percentual dessa máquina. Primeira coisa que eu tenho que fazer, e essa aqui eu fiz questão de fazer separado, é transformar minhas temperaturas de Celsius para Kelvin.
Então, toda vez que eu calculo o ciclo de Carnot, eu tenho que transformar minhas temperaturas, eu tenho que multiplicar eu tenho que passar de Celsius para Kelvin, tá? Para isso, eu preciso somar tudo com 273. É fórmula, é 273 mais Celsius. Então, somando, eu vou ter 500 Kelvin e depois eu vou ter 446 Kelvin. Usando a minha formulazinha para mim saber o rendimento, o que eu vou ter? Que o meu N, que é o meu eta, é igual a 1 menos 446, minha temperatura de fonte fria, dividido por 500, minha temperatura de fonte quente. Dividindo tudo isso aqui, eu vou ter, então, 0,108. Multiplicando por 100%, eu vou ter, então, que o meu rendimento é 10,8%. Então, é a alternativa E do questionário. Meninos, a correção é essa. Tem ainda alguma dúvida nesse conteúdo? Não, repeti muito fácil. É fácil, né? É só mesmo entender fórmula e aplicar. Não tem dificuldade mesmo, não. Então, é isso. Hoje eu preparei para vocês só essa correção mesmo, tá? Para a gente ver e fazer juntos. Essas questões, para quem ainda não está perdido ainda, são as questões do questionário que eu publiquei lá no Google Classroom na nossa última aula, nossa última videoaula. Eu coloquei lá na nossa última aula online, na verdade, né? Que a gente tem aula online. E é isso. São 5 questões, valendo nota, não se esqueçam disso, tá? Dessas 5 questões, fiz a correção com vocês. Quem não fez ainda esse questionário, a data de entrega já até passou, mas ainda vou receber para quem ainda não acessou e não fez, porque vale nota. Mas a nota será diferenciada de quem fez e entregou no dia. Só 20 alunos fizeram e me enviaram. Fizeram o questionário, os restantes não fizeram. Levando em conta que as 2 turmas, né, em um grupo só. Quem ainda não fez, quem tem contato com os colegas, avisa lá no grupo para estar fazendo, porque o link a Juliana já publicou. Então, pedem eles para acessar o link para mim, por favor, e fazer essa atividade, porque ela vale nota, tá? Vocês podem fazer isso para mim, por favor? Muita gente não fez, é importante que vocês façam, para vocês terem uma nota melhor. Lembrando que as nossas notas, agora, as atividades, participação, presença das nossas aulas online, vale 50 pontos. Aí vocês têm mais 50 pontos de portfólio, mais os 100 pontos de simulado, é isso mesmo. Eu vou ver direitinho, passo para vocês direito. Tudo isso vai ser dividido por 2, aí vocês vão ter... Professora, essa atividade a senhora passou foi lá no aqui no Não, grupo. o link para acessar a atividade está lá no Classroom. Tá. Professor, Foi a última aula que eu lancei. Nossa, que foi no dia 1º de setembro. 1º de setembro? Foi. Nossa aula de semana passada. 1º de setembro. Vou abrir. Pode Maria. perguntar. Fala, Paulo. Vocês vão dar um boletim? Um boletim? Provavelmente. Agora que as notas estão já organizadas, vocês vão ter direito a boletim, tá? Porque até então estava ainda em dúvidas de como fazer com essa questão de notas, né? Agora já está tudo resolvido. Então a gente tem boletim. Vocês vão ter, acredito eu, que vocês terão acesso a boletim agora, com todas as atividades que são feitas, tá? Deixa eu achar a minha aqui. Peraí, passou demais. Para mim, para quem não acessou, para ver onde que tá. Aqui, ó, dia 1º de setembro foi o dia que eu publiquei a nossa atividade, viu? ok. 1º de setembro publiquei a nossa atividade. Vai lá no Classroom, Google Classroom, tá lá a publicação da videoaula e o link para vocês acessarem o questionário e me responderem, tá? Foi no dia 1º de setembro.
Vocês vão lá procurar nas publicações, pode ir no mural mesmo. Vocês vão achar esse linkzinho. Ah, não dá pra ver. Deixa eu ver se eu diminuo o reflexo. Não, mas é só ir lá. Ô, professor, uma curiosidade. No Diga. boletim vai ter as notas do primeiro e segundo bimestre? Vai. Provavelmente sim, porque o primeiro bimestre de vocês, as notas minhas com vocês está dentro daquilo que vocês fizeram. Quem tinha caderno, que fez comigo, entendeu? Eu contei justamente isso. Deixa eu ver o que eu contei. Tem que olhar as minhas anotações. Então, quem tinha presença, participação, eu contei isso, porque a gente não teve prova, né? Ah, e redação. Então, participação, redação, eu contei, e justamente quem tinha todas as atividades, que tinha todos os meus vistos, tá? Professora, deixa eu te perguntar, tipo, no primeiro mês, em março mesmo, eu já não tava mais indo, porque eu fui fazer uma cirurgia, então eu fiquei bastante tempo, acho que eu fiquei uns 20 dias. Uhum. Só que eu tenho tudo, só que como parou, não tinha como eu levar pra visitar, e eu tava em Brasília. E como é que vai funcionar? Mas eu levei, tipo, levei os atestados tudinho lá pra Juliana. Não, mas aí nesse caso tem como você tem tudo e ela já avisou que você tem tudo, a gente considerou suas atividades. Eu mesma considerei, Tá bom, então. tá? Que ela avisou esses casos assim. Inclusive você era um desses casos que ela tinha falado. Uhum. Ela mandou pra gente, tá bom? Aí o que aconteceu? Primeiro bimestre na nota de vocês, quase ninguém ficou com nota ruim, porque boa parte já tinha as atividades feitas comigo, né? De vista e tudo, participação. Quem não teve mesmo é só aqueles que realmente não fazia nada, não ia na aula, não teve justificativa, porque quem a Juliana justificou, e mesmo quando entrou em pandemia, que ela passou pra gente, ó, esses alunos vieram entregar as atividades, esses alunos têm tudo. Eu considerei, tá bom? Pelo menos para ficar na média, porque a gente não teve prova, tá bom? E redação também. Agora aquele que ficou com nota praticamente Vai ter redação? algo do tipo, teve redação no primeiro bimestre. É mesmo. Teve. Agora para frente, o que vai somar para vocês? A presença nas aulas online, as atividades que a gente posta para vocês fazerem. Então, vocês fazerem entregando a resposta de que fez, é pontuado. Então, isso vai valer 50 pontos. Vai valer. Deixa eu ver, cadê? Tá anotado aqui, peraí. Então, o que vocês vão ter? Aí o simulado vai totalizar o total de 100 pontos, né? Aí vocês vão ter a participação, que são as atividades. O portfólio de vocês vão valer 100 pontos. O simulado vai valer 50 pontos. E 50 pontos a participação de vocês nas atividades e a aula online. Pelo menos não é 100 e tudo. Tudo isso divide por 2. Aí vocês vão ter direito a ter 100 pontos. Então, ou seja, ninguém vai ter 100 pontos de média só se não quiser. Porque vocês vão ter 100 de portfólio, 50 de simulado, 50 de participação, presença nas aulas online e atividades respondidas. Entenderam? Uhum. E aí, pessoal, não está dividido mais por bimestre, vai estar dividido por ciclo esse ano. A subsecretaria mudou por causa dessa modalidade de aulas online, né, remotas. Então, dividiu por 3 ciclos o ano. Então, a gente tem como se fosse um trimestre, o segundo trimestre e o terceiro, que fecha em dezembro. Tá bom? Professor, Oi. o portfólio agora vai ser digital? Sim. Não vai ser mais preciso entregar, né, no Não vai dia? ser preciso caderno, não vai preciso entregar. Vocês só precisam acessar o link que a Juliana vai mandar do portfólio e responder as questões. Ah, sim. Tá bom? Tá bom. Então é bem tranquilo. Então é isso, meninos.
Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Entendeu agora como que está a composição das notas? Sim, né? Uhum. Alguma questão vocês querem levantar? Por favor, façam um favor para mim. Mandem lá para os colegas quem não fez essa atividade minha para fazer, porque eu só tenho 20 alunos que fizeram, tá? Então Uhum. é isso, meninos. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Ah, lembrando, eu já disse isso para vocês. Como a gente só está com física devido à quantidade de conteúdo e disciplinas que vocês têm, então se fosse para colocar todas que a gente teria presencialmente, nós não conseguiríamos abordar, não conseguiria ter o tempo certinho, né? Então a sua participação em física, ela está contando para geometria, viu? Então, o seu portfólio vai valer nota para geometria, seu simulado vai valer nota para geometria também. Sua participação nas aulas online de física e atividades de físicas entregue vai valer nota para a sua geometria também. Tá bom? É isso. Dúvidas? Não? Então tá, meninos, é só isso então. Por hoje é só, a gente se encontra então semana que vem. Desejo para vocês uma ótima semana, bom final de semana também, porque a gente não se vê, agora se vê novamente só na próxima terça, né? É. Então tenham uma boa semana, um bom final de semana. Qualquer dúvida pode mandar lá para Juliana que eu respondo vocês, ou podem me enviar por e-mail, que eu acho até melhor, porque aí eu já respondo direto. E é isso. Tenham então uma boa semana, viu? A gente se encontra na nossa próxima aula de terça-feira, tá? Não passei atividade para vocês me fazerem, justamente porque a gente começa um conteúdo diferente na nossa próxima aula, tá? Então tá bom. Tchau, queridos. Tenham uma boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Senhora também. Tchau. Obrigada. Colocaram todos o nome aqui para mim? Hoje Sim. a gente só tem 10 participando da nossa aula hoje, né? Ótimo. Já vou anotar a presença de vocês. Então fiquem com Deus. Abraços. Já saiu algum já.